Shalom, shalom, shalom. O primeiro desafio é pregar em 30 minutos. Amém, glória a Deus. Coloque a mão no seu coração. Pai, em nome de Jesus, hoje, Senhor, já recebemos tanto do Senhor. Mas queremos mais, ó Deus, mais de Ti, ó Deus. E que essa palavra venha, ó Pai amado, preencher todo o vazio. Venha preencher ainda se existe lacunas, ó Pai, que não foi preenchida com a Sua presença. Que venha agora através dessa palavra, Senhor. Usa-me, Senhor, em Suas mãos, como um canal de bênção, para falar aquilo que os Teus filhos precisam ouvir. Para falar, Senhor amado, aos corações daqueles que chegaram aqui, necessitados, ó Pai. Carentes de Ti, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. O tema da minha palavra de hoje é a esperança no meio do vale. Amém? Vamos ler em Ezequiel 37, do versículo 1 ao versículo 9. Ezequiel 37, versículo 1 até o versículo 10. Diz assim: a mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Versículo 3, ele me perguntou: filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? E eu respondi: ó soberano Senhor, Tu o sabes. Então ele me disse: profetize a esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor, a esses ossos: farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porém tendões em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele. Porém um espírito em vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões e de carnes, e depois de pele, mas não havia espírito neles. Versículo 9. A seguir ele me disse: profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, diga-lhes: assim diz o soberano Senhor, venha destes os 4 ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos, para que vivam. Profetize conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles, e eles receberam vida, e se puseram em pé, e era um exército enorme. Amém? Essa palavra foi uma das visões do profeta Ezequiel. E falando um pouquinho de Ezequiel, Ezequiel foi um dos grandes profetas lá do povo de Israel. Sabe que o seu ministério ele começou quando ele foi exilado para a Babilônia. Naquela época, o rei Nabucodonosor tomou posse de Judá. Ele começou a deportar todos os sacerdotes, todos os homens de Deus, para que não se manifestasse o poder naquele lugar. E para que aquela cidade toda fosse tomada realmente por pecados, por coisas que não pertenciam a Deus. E o povo do Senhor, alguns foram exilados. E Ezequiel também foi. Quando ele tinha 25 anos, ele foi para este lugar, longe da sua casa, longe da sua família. Mas Deus tinha um plano na vida de Ezequiel. Aos 30 anos ele recebeu um chamado do Senhor. E o chamado de Ezequiel foi tão especial, foi tão lindo, que ele viu a glória do Senhor. E ele se prostrou diante da glória do Senhor. E ali o Senhor disse: fique em pé, levante, porque você vai começar a profetizar. E o Senhor hoje tem algo muito especial. Essa palavra Deus primeiro começa a falar com a gente, sempre assim. Deus começa primeiro a ministrar no nosso coração e depois a gente passa para a igreja. E o Senhor começou a falar comigo essa semana sobre isso. E eu achei tão lindo porque a primeira
parte, o primeiro item é que há esperança. Há esperança. Quando Ezequiel, ele chegou diante daquela situação, daquele lugar, daquele vale, possivelmente um cemitério, um lugar feio, um lugar escuro, um lugar que não cheirava bem, ele só via ossos. Só via ossos. Mas o Senhor leva ele até aquele lugar através dessa visão, para dizer para ele o seguinte: há esperança. No meio do vale existe uma esperança. Você crê nisso? Glória a Deus. Mas olha só, a visão. O que Ezequiel estava vendo ali? Ele só estava vendo cabeça, esqueleto, pernas, dedos, só estava vendo, sei lá, ossos e mais ossos e mais ossos. Às vezes a gente está assim, diante dessa situação. Essa é a nossa visão natural sobre as coisas. A gente só está vendo osso, e osso seco. A gente só está vendo a situação natural. A gente só está vendo a enfermidade, a gente só está vendo as portas fechadas, a gente só está vendo um céu de bronze, a gente só está vendo a nossa célula vazia, os nossos discípulos desanimados. Isso é a nossa visão natural das coisas, não é assim? A gente só está vendo a dificuldade, só está vendo as contas aumentarem, e a gente não consegue ver além daquilo. Mas o que Deus chega a Ezequiel e pergunta o seguinte, lá no versículo 2 e 3. Deus perguntou a Ezequiel: esses ossos, será que eles podem tornar ter vida, Ezequiel? E ele não tinha respostas. Quando Deus chega diante de nós, diante de uma dificuldade que a gente está, e ele fala assim: você está vendo uma luz no fundo do túnel? Não estou vendo nada, Deus, nada. Você está ouvindo eu falar com você? Quer dizer, você nem ouve isso, porque você nem está ouvindo Deus falar com você. Muitas vezes a gente acha que Deus está totalmente longe, distante. Que Deus só tem para você um vale cheio de ossos secos. Mas a palavra de hoje que eu tenho para dizer para você é que há esperança. Amém? Que há esperança. Que há esperança, porque existe um mundo sobrenatural, porque existe um Deus que Ele é dotado de amor, que Ele te ama incondicionalmente. Não importa a situação que você esteja, sempre a mão do Senhor vai estar assim, ó, estendida para te abençoar. Amém? A gente pode ver nessas últimas semanas, tantas notícias ruins. Centenas de pessoas morreram lá em Brumadinho, lá no Vale, com aquele acidente de lá. Essa semana, 10 jovens. Gente, como o meu coração ficou doído. 10 jovens, entre 14 e 17 anos, morreram ali no Rio. E a gente fica perguntando, será que eles conheciam Deus? Será que eles um dia receberam um toque do Senhor? Porque se eles não receberam, a gente sabe o que aconteceu com essas vidas. E hoje a gente pode olhar para as pessoas e falar: Senhor, eu não quero que essas pessoas sejam como um vale de ossos secos. Eu não quero que o mundo aí fora seja como um vale de ossos secos. Mas que eu seja um Ezequiel, que eu consiga profetizar, que eu consiga olhar, não simplesmente pelas circunstâncias, não simplesmente para aquilo que eu estou vendo agora, mas que eu consiga olhar e possa ver além, e possa ver esperança. Amém? Aqueles jovens ali, eles eram promissores, aqueles jovens que morreram, aqueles meninos. Imagina a família deles, hoje, alguns chorando, e nós aqui sem sabermos se eles foram ou não foram para o céu. Sabe de quem que é a responsabilidade disso, igreja? Fala assim: minha. É nossa responsabilidade, E Ezequiel ali, voltando, ele estava diante daquele vale, e Deus, ele reverte a situação. Deus, ele reverte o mal em bênção. Deus, ele reverte a morte em vida. Deus, ele reverte toda situação contrária numa situação favorável.
Só que Ezequiel diz assim, então, por ordem de Deus, Ezequiel profetizou sobre os ossos secos. Ele obedeceu. Muitas vezes a gente recebe a direção. Recebemos a direção, vai. Só que a gente não obedece. A gente paralisa. E hoje a gente já orou que toda a paralisação foi o quê? Foi cessada na nossa vida, amém? Então, quando a gente recebe uma palavra do Senhor, nós devemos receber e obedecer. Devemos receber e obedecer. Então, Ezequiel foi lá, ele olhou para aqueles ossos, para aqueles esqueletos, para aquela situação, para aquele lugar horrível. E ele começou a profetizar. Sabe o que você tem que fazer? Olhar para a sua família e começar a profetizar. Sabe o que você tem que fazer? Olhar para o seu emprego e começar a profetizar. Passar pela sua mesa, ungir. Gente, a minha mesa cheirava óleo quando eu trabalhava no banco. Porque a gente ungia aquela mesa, eu ungia aquele lugar. Você tem que olhar para aquela sua família que está destruída e começar a profetizar. Amém? Olhar para aquela pessoa que você tem chamado para a sua célula toda semana e nunca vem, começar a profetizar. E o que é profetizar? É declarar vida. Amém? E declarar uma situação revertida. E declarar o contrário daquilo que você está vendo. E você tem que começar a falar com fé. A fé, ela vai fazer a diferença na sua vida. Você crê nisso? Você vai olhar, talvez você não está vendo nada, você só está vendo ossos. Mas Deus está falando assim, existe vida aqui dentro. Você vai chegar na sua empresa, você vai chegar no seu trabalho, você vai chegar dentro da sua casa e falar, Senhor, eu não estou vendo, eu só estou vendo ossos, mas eu quero declarar vida neste lugar. Eu quero declarar situações sendo revertidas. Eu quero declarar portas abertas. Eu quero declarar vidas sendo salvas. Amém? A sua célula, ela vai encher, glória a Deus. Amém? Os seus discípulos, eles serão abençoados. Os seus discípulos se chegarão até você. E você não terá tanto trabalho assim, amém? Amém, discipuladores? Muito bem. Só que tudo começa a mudar quando a gente se posiciona diante de Deus. Se o profeta Ezequiel olhasse e falasse, não, Deus, eu não, tenho fé não. Vixe, tenho fé não. Deixa isso aí, esses ossos aí, e esse negócio aqui. Não, mas Deus deu aquela visão para aquele homem que era um profeta, porque ele sabia que Jerusalém precisava ser reconstruída, que Deus tinha uma promessa para aquele povo, que ele era um povo escolhido, que ele era um povo separado, o povo de Israel. Então, quando Ezequiel ele se posiciona diante de Deus, e ele abre a boca dele, tudo começa a mudar. Gente, sabe uma coisa que às vezes a gente fala muito, a gente falou hoje aqui também? A gente às vezes não se posiciona e não faz ação. Nós temos que orar e agir. Nós temos que clamar ao Senhor e agir. Nós temos que fazer uma ação. Todo milagre que foi revelado aqui na Bíblia, vocês podem ler todos os milagres. Jesus pedia sempre uma atitude de ação antes. Não é verdade? Parem e pense. Deus podia falar assim, olha, que haja vinho nesse balde. Não, vai lá, enche de água, enche mais um. Ele pediu uma atitude. Ele podia falar assim, olha, que peixinho, sobe aqui, ó, pula no barco. Ele falava, não, lança a rede. Não, ele podia falar assim, pão e peixe aparece. Ele falou, não, vai lá e busque pão e peixe. Deus sempre pede uma atitude. Você tem se posicionado diante de Deus para ver o milagre na sua vida? Você tem se colocado diante de Deus de uma forma realmente consagrando a sua vida, orando ao Senhor, buscando ao Senhor para a situação mudar? Se você não se posicionar, nada vai acontecer. Se você não se mergulhar, não se entregar, não se lançar diante de Deus, nada vai acontecer. Amém? Vocês estão quietinhos, ninguém fala amém. Minha boca está seca.
Quando nós nos posicionamos diante de Deus, quando começamos a viver no sobrenatural, começamos a ter uma atitude diferente, sabe o que primeiro Deus começa a fazer? A movimentar as águas. Nós começamos, você viu que Ezequiel aqui diz assim, ele começou a ouvir um barulho. Vocês imaginem, vocês conseguem imaginar a cena? Os ossos. Aí devia ser meio assombroso, não era? Não devia ser meio que uma casa do terror? Mas teve um barulho. Esse barulho é Deus se manifestando na sua vida. Amém? Amados, de agosto para cá, minha vida e a do Rubens, teve um barulho, mas teve um barulho, uma barulheira. As coisas começaram a se movimentar. E eu falava, Deus, o que está acontecendo? Deus, um dia eu tive uma DR com Deus. Eu falei, Deus, é o seguinte, o negócio aqui está difícil, você está percebendo? Eu não estou conseguindo. E aquele dia eu falei, e era um barulho. Só que sabe o que era? Deus colocando tudo no devido lugar. Às vezes você está ouvindo esse barulho, não se assuste. São as águas se movendo, amém? São as coisas começando a acontecer. São os ossinhos um se ajuntando no outro. A cabeça chegando, o joelho chegando, o pé chegando e tudo chegando. Então não se assuste. Perceba o barulho de Deus, seja sensível ao barulho de Deus. Deus começa a movimentar as águas. Deus começa a reverter a situação. Sabe, aquela pessoa que você chamava tanto para vir na igreja, ela começa a vir. A gente chamava tanto o Silvio para vir, né? Cadê o Silvio? Ele está aí? Olha lá, o Silvio, gente, quem conhece o Silvio? O Silvio é nosso segurança particular, vocês não sabem? Ele cuida da padaria e cuida da nossa igreja também. Quantas vezes a gente não viu o Silvio na padaria? Quantas vezes você não olhou para ele? Você imaginava que ele ia estar sentado nesse banco? E olha só, quantas vezes a gente chamou e ele está aqui. E ó, pasmem. Domingo passado ele trouxe visitante, hoje ele trouxe visitante, e você? Todo culto ele traz. Vamos aplaudir o nosso Silvio, o nosso segurança. Como diz o Miquel, ele falou assim, pastor Rubens, você está tão chique que agora tem até segurança particular. Pois é. E é isso, é atitude. A gente começa a ver as coisas acontecendo. Sabe quando você às vezes fala assim, não, eu não acredito. Mas eu chamei tanto aquela pessoa, eu orei por aquela pessoa. E hoje ela resolveu vir do nada. Eu nem imaginava, eu recebi a ligação dela. São as coisas acontecendo. Amém? Mas ainda, ali os ossos se formaram, os corpos se formaram, os esqueletos se formaram, mas o que aconteceu? Ainda não existia vida. Às vezes a gente vê as coisas acontecendo, a gente ouve o barulho, a gente sente que algo vai mudar, mas ainda falta o Zoe. O que é o Zoe? A vida de Deus. Às vezes as entrevistas de emprego aparecem, você vai em uma, em duas, em três, as coisas estão acontecendo, mas ainda não aconteceu. Mas ainda não tem vida. Mas ainda não está andando, ainda não está fluindo. E aí Deus vira para Ezequiel e fala assim, Ezequiel, esses ossos estão aí formados, mas não tem vida. Ele disse assim, mas não havia espírito nele. No versículo 9, a seguir, Deus disse, profetize ao espírito, profetize, filho do homem. E assim veio dos quatro cantos ventos, e o espírito de vida soprou dentro daqueles esqueletos. E aqueles esqueletos que não eram mais esqueletos, eles já tinham peles, eles já tinham tendões, eram corpos, só que eles estavam mortos, porque eles não tinham vida, eles receberam fôlego de vida. E ali um grande exército se levantou. É assim que vai acontecer na sua vida, irmão. É assim que vai acontecer. Deus nos chama para vivermos, sabe o quê? A plenitude. Deus nos chama para viver o 100%.
Amém? Deus nos chama para vivermos o sobrenatural dele, aonde a gente começa a ser cheio do Espírito Santo de Deus, onde a gente começa a profetizar por onde a gente for, onde a gente começa a crer mesmo sem ver. Amém? Onde as pessoas que a gente às vezes corria atrás, elas começam a correr atrás da gente. Aonde a pessoa se chega até você com uma enfermidade, você ora e a pessoa é curada na hora. É isso que é a vida de Deus. Ainda quando você está ali ainda procurando emprego, as coisas ainda estão em movimento, mas quando você recebe aquela ligação, qual que é a melhor ligação? Você está contratado. Aleluia! Esse é o zoe de Deus. É nessa hora que o sopro de vida foi colocado sobre a sua vida e sobre cada situação da sua vida. Eu creio que um monte de ossos secos, eles podem ser transformados realmente em grandes exércitos. Muitas vezes a gente está como aqueles corpos inanimados, parados, sem vida. O que significa isso? Vivendo o básico, sem viver a plenitude do Senhor. Mas Ele nos chama hoje para vivermos a plenitude dEle. Quem quer viver na plenitude de Deus? Quem quer viver no sobrenatural de Deus? Quem quer viver do 100% de Deus? Então você vai receber essa palavra hoje no seu coração. E olha, e a promessa do Vale de Ossos Secos, ela se cumpriu no povo de Israel. Depois de alguns anos, aquela cidade foi reconstruída. Depois de alguns anos, eles foram tirados do exílio. E eles foram libertos, puderam voltar para suas casas, puderam servir ao Senhor. Eles puderam reconhecer o reino do Senhor sobre a vida dele. E é assim que Deus faz com a nossa vida, meus amados. Talvez você tenha chegado hoje no meio de um vale. Talvez você entrou aqui hoje simplesmente pisando nas cabeças. Talvez você chegou aqui hoje sem ter nenhuma resposta. E hoje todo culto, desde a intercessão, antes de começar o culto, Deus já falava: eu vou ressuscitar coisas neste lugar. Eu vou mudar situações neste lugar. Hoje é o dia da mudança. Hoje é o dia de ter vida onde só vê morte. Hoje é o dia das promessas se cumprirem. Amém? Hoje é o dia onde a gente chama a existência a promessa do Senhor. Você vai falar: pastora, mas vai cumprir agora, nesse exato momento? A gente chama a existência, a gente desata no mundo espiritual e você recebe. E você recebe. E amanhã, depois de amanhã, semana que vem, o mês que vem, você vai continuar recebendo o zoe de Deus na sua vida. Amém? Eu quero que você olhe para a sua vida, para o seu coração, para o seu chamado que Deus tem para você e fala: Senhor, eu não quero mais viver nesse vale de ossos secos. Eu quero ver realmente um exército se levantar na minha vida. Eu quero ver realmente as águas se moverem na minha vida. Eu quero realmente ver a transformação. A transformação. Igreja, Deus nos chama para algo lindo. Nós temos um chamado profético aqui. Nós temos um chamado de inundar este bairro com a graça do Senhor. E mudar o visual. E mudar a situação financeira. E mudar a expectativa desse bairro. Isso está sobre a nossa igreja. Nós mudamos ali a Rua dos Macaxãs, quem lembra? Ontem eu passei lá, está lindo aquele lugar. Esse lugar aqui, a Cursina era conhecida como o lugar de desmanche. Quem lembra? Gente, as coisas estão mudando, sabe por quê? Porque existe um povo fiel aqui. Existe Ezequiéis aqui. Existe profetas do Senhor aqui. E da nossa igreja vai inundar, como se fosse realmente uma corrente de águas, assim, ó. E vamos começar a inundar este lugar. Vamos começar a ganhar as pessoas. Vamos começar que o pessoal já começou. Temos aqui, ó, o dono do salão aqui do lado é membro da nossa igreja. Fazer a propaganda aqui do irmão. Do Estúdio 8 aqui do lado. Ali tem homens de Deus.
Ali tem mulheres de Deus. O Silvio da padaria está aqui na nossa igreja. A gente já começou a mudar a situação, porque a gente profetizou. Porque a gente vai continuar profetizando. E a gente vai ver a situação mudada. Amém? A gente vai ver conversões. A gente vai ver pessoas sendo restauradas. Porque a graça do Senhor está sobre nós. Você crê nisso? Quero que você fique de pé. Eu quero que os músicos venham aqui. Nós podemos crer que para Deus nada é impossível, nada, nenhuma causa. Deus, ele venceu através de Jesus a morte. Eu tenho certeza que ele vai vencer, que você vai vencer qualquer dificuldade que tem diante de você. Qualquer dificuldade. Sabe por quê? Maior é o Deus que está dentro de você. Maior é o Deus que você serve. Maior é o Deus que ele rompe qualquer barreira na sua vida. Maior é o nosso Deus. O Vale de Ossos Seco, ele mostrou o que Deus podia fazer por Israel. Ele também pode fazer isso na nossa vida. No meio dos nossos vales, queremos encontrar as estratégias para a conquista. No meio dos nossos vales, queremos encontrar os ingredientes, que vamos encontrar ali as opções para a nossa vitória. Amém? O seu vale vai ser revertido num grande jardim, num grande exército. E a palavra que o Betinho trouxe fala muito isso. De um lugar morto trouxe vida. De uma situação contrária, Deus torna-se favorável. Você crê nisso? Eu quero orar agora com você, igreja. E eu quero profetizar sobre a sua vida. Que o vale de ossos secos acabou. Aleluias! Que o vale de ossos secos se findou na sua vida. E o tempo de vitória foi determinado hoje. Hoje foi determinado na sua vida um tempo novo. Uma nova página, uma nova história. Deus vai escrever a respeito de você. Onde você só via ruínas, onde você só via a escuridão, onde você só via destruição, onde você só via pecados, onde você só via a falta de opções. Deus hoje está colocando as estratégias, só que são estratégias celestiais. Deus está colocando hoje diante de você ferramentas celestiais, para que você se torne um homem, uma mulher de Deus, que guerreie e vença. Para que você se torne, a partir de hoje, um servo do Senhor, para falar, para profetizar e ver a situação sendo mudada. Há esperança no meio dos vales, há esperança no meio de qualquer situação, porque para o nosso Deus, nada é impossível. Eu quero que vocês louvem ao Senhor. Aleluias. Glória a Deus. E você aí vai começar a louvar o Senhor. E Deus vai começar a fazer a obra na sua vida. Amém. Oh Deus, trabalha, Senhor. Trabalha, Senhor. Oh Deus, sopra, Senhor. Oh Deus, hoje, Senhor amado. Oh Deus, aquelas pessoas que chegaram, Senhor amado, como se fosse a última opção, que hoje, Senhor, elas recebam, ó Pai, o sopro de vida, Senhor, em nome de Jesus. Louve ao Senhor, louve ao Senhor. Sopra Espírito de Deus neste lugar. Com teu poder e tua graça, venha avivar sobre o vale de ossos secos, faz um exército
não tratadas, vem restaurar e curar sobre o vale de ossos secos, faz o exército se levantar sobre as feridas não tratadas, vem restaurar e curar. Igreja, hoje é dia de salvação. Amém. E hoje eu sei que tem pessoas aqui que precisam receber o toque do Senhor. Você que hoje quer receber o Senhor no seu coração, você vai vir aqui na frente como um gesto de falar: Senhor, eu me rendo, eu preciso de você. Você que hoje quer receber esse toque do Senhor, quer receber, quer realmente ver a sua vida transformada, porque você não aguenta mais esse vale de ossos secos. Vem aqui na frente. Vem aqui na frente que Deus vai hoje fazer um exército se levantar. Você que está afastado dos caminhos do Senhor e hoje você quer se reconciliar com Deus. Hoje é dia de salvação. Hoje é dia de salvação neste lugar. Hoje é dia de salvação. Eu sei que tem pessoas ainda que estão feridas, pessoas ainda que não têm perspectivas, pessoas que ainda não estão vendo ainda o mover do Senhor. Hoje eu quero te chamar aqui para Deus te acolher e você receber esse Jesus no seu coração. Vem até aqui. Eu sei que tem pessoas aqui que vão receber Jesus, mas se você precisa hoje se reconciliar com Deus, se você precisa se prostrar diante de Deus e falar: Senhor, minha vida estava tão torta, que só tinha um vale. Venha também aqui na frente. Venha. Nós vamos orar por essa moça. Aleluia. Você pode vir, se você quiser vir, pode vir. Nós vamos orar por você. Amém. Glória a Deus. Com teu poder e tua graça, venha avivar. Oh, sobra Espírito de Deus nesse lugar. Com teu poder e tua graça, venha avivar sobre o vale de ossos secos, faz o exército se levantar sobre as feridas não tratadas, vem restaurar e curar sobre o vale Aqui de está a vida da Ju. ossos. Hoje a Juliana recebe Jesus no coração dela. E hoje há festas nos céus. Se Deus permitiu esse culto hoje para que a vida da Juliana fosse salva, esse era o propósito de Deus. Valeu a pena. Porque uma alma vale mais do que o mundo inteiro. E nós temos que se alegrar. E se alegrar pela salvação. E se alegrar porque Deus ainda salva. Deus faz milagres. E eu quero, Juliana, que você olhe e conheça a sua família. Olhe para frente e conheça a sua grande família. Aleluia! Glória a Deus!
Glória a Deus. Deus, Ele é fiel para fazer infinitamente mais na nossa vida e fazer o que a gente nem imagina. Deus é fiel para fazer. Amém. Eu quero agradecer aos nossos visitantes. Você está indo embora cheio de Deus? Vontade de ficar mais? Eu quero dizer que Deus tem ainda mais para nós. Venha para a igreja, participe da sua célula durante a semana e seja aqui no culto de quarta-feira, porque Deus vai continuar fazendo a obra dele. Amém. Que Deus abençoe. Vamos erguer as nossas mãos. Vamos louvar ao Senhor por essa manhã maravilhosa, porque Ele se fez presente. Ele nos visitou, Ele nos restaurou, Ele nos trouxe palavra, Ele nos trouxe respostas. E hoje queremos agradecer a Ti, ó Deus. Ó Deus da minha salvação, ó Deus da minha salvação, hoje eu te agradeço. Hoje, Senhor amado, eu te louvo porque eu senti a sua presença, porque eu pude te adorar, Senhor. Obrigado, Pai amado, pela sua palavra. Obrigado, Senhor, pelo seu toque. Obrigado, Senhor amado, porque o Senhor manifestou o seu poder na minha vida, Pai. Senhor, eu me rendo diante de Ti, eu me lanço diante de Ti, ó Deus. Conceda-nos, ó Pai, uma semana de vitória. Conceda-nos, ó Pai, uma semana de bênção, ó Deus, onde vamos olhar para situações e vamos ver, ó Pai amado, de uma forma diferente, onde vamos mudar as nossas atitudes, onde vamos começar a declarar a vitória, a declarar a conquista, a declarar, Senhor amado, a vida do Senhor. Pai amado, nos abençoe, nos leve, Senhor, em paz para as nossas casas, e que cada um de nós sejamos cheios da graça de Deus. Que o sopro de vida do Senhor esteja sobre ti, e por onde você for, você vai trazer a luz, você vai trazer a graça do Senhor. Eu os abençoo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glórias a Ti. Dá um abraço no seu irmão que está aí do seu lado, e que você seja abençoado. Nós temos uma cantina lá no final. Leve a sua sobremesa para casa. Te busco, te procuro, ó Deus, no silêncio do